um caminho muito interessante de a gente trabalhar em formação profissional com os nossos orientandos é a gente começar pela base, a gente começar pelo geral, a gente começar pelo amplo, a gente começar a educar os nossos clientes, os nossos orientandos, sobre por que é que a gente deve se informar sobre o mercado de trabalho e depois, de fato, informá-los sobre o mercado de trabalho, para só depois ajudá-los a entender sobre os caminhos específicos que eles estão considerando. E aí vocês vão ver que eu vou abrir algumas abas aqui, que são as abas que nós construímos para essa nossa nova ferramenta do Instituto VI. Não vou ler os textos, vocês vão ver que vão ter vários textos. Eu vou contar para vocês o que a gente colocou nessa ferramenta. Porque essa aqui é uma sugestão de estratégia que vocês podem utilizar para passar por esse processo de pesquisa profissional com os orientandos de vocês de uma forma mais leve e de uma forma mais eficiente. Eu sei que tem orientadores que fazem a parte de informação sobre cursos e profissões mais no começo dos processos, tem orientadores que fazem mais no final do processo. Independente de em que momento do seu processo de atendimento você vai encaixar a parte de informação profissional, comece essa etapa conscientizando o seu orientando sobre a importância de se informar. E aqui eu acho que todos vocês vão concordar comigo que essa é uma das partes mais chatas da orientação profissional. Ir atrás de pesquisa, averiguar se as informações são verdadeiras, buscar se aprofundar no que chama atenção, buscar tirar dúvidas, essa é a parte menos interessante da orientação profissional. Muitas vezes, quando a gente está na parte de autoconhecimento, ou quando a gente está ali já planejando, né, seus próximos passos, a empolgação é muito maior, porque essa parte de pesquisa exige um esforço ativo de ação. Não basta só refletir, a gente tem que ir atrás de informação. E dependendo dos nossos clientes, a gente encontra clientes que não têm tanta proatividade para ir atrás das informações necessárias. E aí, se a gente começasse essa etapa de informação, mostrando a importância de se informar, eu vejo que isso destravaria a preguiça, isso destravaria o descaso de muitos dos nossos orientandos. E eu não sei se vocês já acompanham o conteúdo do Instituto VI há algum tempo, mas a gente gosta muito de trabalhar com analogias, a gente gosta muito de trabalhar com metáforas, a gente gosta muito de trabalhar com storytelling, justamente por aquilo que eu disse antes para vocês. O nosso material de trabalho, o material de trabalho da orientação profissional, é muito abstrato. Então, ele se torna mais acessível para a maioria das pessoas se a gente conseguir relacionar o nosso tópico de trabalho, que é tão abstrato, com elementos práticos da vida, elementos que fazem parte da vida real das pessoas que vêm até nós. E por causa disso, o Instituto VI tem já uma prática de usar metáforas, analogias e storytelling para relacionar a escolha profissional com outras temáticas da vida que sejam mais concretas. E eu poderia sugerir para vocês que essa parte de mostrar a importância de se pesquisar sobre caminhos profissionais pode ser muito fácil de a gente relacionar com outros tópicos da vida. Nessa primeira parte da ferramenta que a gente construiu, a gente deixou aqui uma história que poderia ser contada para um orientando. Uma história que serviria para iniciar uma conversa sobre a importância de se pesquisar sobre caminhos profissionais. Nessa pequena história que está aqui, a gente fez a analogia de uma viagem. E a gente traz uma comparação, né? Dizendo, imagine que você está escolhendo um país na América do Sul para viajar, para conhecer, para ir passear com seus amigos. E aí vocês estão na dúvida entre algumas opções. Como ter mais garantias de que a viagem vai ser agradável? Como ter mais garantias de que vocês vão estar preparados para os desafios da viagem, que vocês vão curtir a viagem, que vocês vão aproveitar ao máximo a experiência e não se frustrarem com a viagem que vocês vão fazer? E usando a metáfora da viagem, fica muito fácil ilustrar sobre a importância de pesquisa, sobre a importância de se informar antes, sobre a importância de buscar detalhes práticos sobre o que é que vai se desenrolar nessa viagem. E aí, com essas informações reais, essas informações que foram encontradas, fica mais fácil comparar os destinos e escolher um destino de viagem que vai trazer mais satisfação. Então, é importante a gente ter essa sensibilidade para perceber que sim, é um momento difícil, é um momento desafiador, é um momento que às vezes torra a paciência.
Mas vamos todos perceber que fazer isso hoje, mesmo torrando a nossa paciência hoje, isso vai trazer frutos lá na frente? Esse é o tipo de raciocínio que eu acho que se a gente trouxer para essa reflexão mais humanizada e compartilhar com os nossos orientandos, passa a tornar esse momento mais importante dentro da orientação profissional, mais leve, e é um convite, torna mais convidativo para que as pessoas queiram se implicar nesse momento de pesquisa. E aí, depois que a gente convence os nossos orientandos sobre a importância de pesquisar, eu acho que tem um outro tópico que é bastante relevante de a gente trazer para os nossos orientandos. E aqui é o que eu estava dizendo para vocês, que eu vejo a orientação profissional falhando muito. Eu vejo que a gente conscientiza as pessoas pouco sobre o mercado de trabalho, sobre o funcionamento dele. Fico me perguntando, se não é o orientador profissional que vai ensinar para as pessoas como que o mercado de trabalho funciona, quem é que vai ensinar? Não vão ser os professores na escola, porque eles não fazem isso, não vão ser os professores na faculdade, porque eu nunca vi fazerem isso também. A gente já sabe que não vão ser as famílias, então sobra para quem essa tarefa? E eu vejo, inclusive, profissionais que já têm uma carreira quebrando a cabeça nos momentos em que eles estão insatisfeitos, porque eles sabem que eles querem fazer uma transição, eles sabem que outros caminhos existem, mas eles ainda, mesmo adultos, não sabem como o mercado funciona e que tipo de transições são possíveis. Então, minha segunda sugestão para passar por essa etapa com os orientandos é que a gente trouxesse uma conscientização mais ampla sobre o funcionamento do mercado como um todo. Aqui nessa ferramenta que o Instituto VI construiu, nós trouxemos essas informações organizadas da seguinte forma. Nós organizamos primeiro quais são as áreas do mercado de trabalho, principalmente pensando no Brasil. Quais são as principais áreas? A gente tem a possibilidade de trabalho no serviço público, a gente tem a possibilidade de trabalho no corporativo, a gente tem a possibilidade de trabalho como autônomo ou dentro do empreendedorismo, e a gente tem, inclusive, uma possibilidade que a cada dia é mais comum, que é de você mesclar essas outras possibilidades. Então, tem muitos profissionais hoje que são profissionais do serviço público, mas também atuam como empreendedores. Tem muitos profissionais que estão no corporativo, mas pensam em fazer um próximo período da vida profissional deles dentro do serviço público. E é importante que esses espaços fiquem claros para a pessoa que está escolhendo. É importante que esses espaços sejam mais visuais, que eles sejam mais óbvios para a pessoa que vai entrar no mercado de trabalho, porque é assim que o mercado de trabalho funciona. E aí dá para a gente tanto pincelar esses espaços do mercado de trabalho de uma forma mais superficial, como dá para a gente se aprofundar. Aqui nessa ferramenta do Instituto VI, por exemplo, a gente deixou informações, assim, amplas sobre cada uma dessas rotas do mercado de trabalho. A gente, por exemplo, nessa parte de rota do serviço público, nós explicamos quais são os cargos mais comuns no serviço público, quais são as características para quem vai trabalhar nessa área, quais são as vantagens da carreira pública, quais são as desvantagens da carreira pública. Da mesma forma, a gente pode informar sobre o mercado corporativo. Muitos adolescentes e adultos sabem que existe o mundo corporativo, mas muitas vezes fica nesse campo das ideias totalmente abstrato, sem que eles saibam como realmente é o processo para ingressar numa área dessa, ou como que os profissionais interagem ali dentro, ou quais são as carreiras possíveis para quem decide seguir essa rota do mercado. E mais uma vez, se a gente avaliar as necessidades do orientando com quem a gente está trabalhando, dá tanto para a gente entender se dá para fazer esse processo de informação sobre essas rotas de forma mais superficial, ou se para aquele orientando é importante que a gente se aprofunde e traga o máximo de informações possíveis. E aqui nessa ferramenta que nós criamos, nós já deixamos para os nossos orientandos acessarem várias informações sobre cada uma dessas áreas do mercado. Então, quem quiser se aprofundar, vai ter informação aqui dentro. Nós trouxemos, por exemplo, as características de cada uma dessas rotas, as características lá do serviço público, aqui do corporativo, as vantagens e desvantagens do serviço público, as vantagens e desvantagens do mundo corporativo. E eu fico pensando que a gente não tem nenhum tipo de aula sobre isso na nossa vida. Não existia uma aula na nossa escola em que a gente aprendeu sobre esses espaços. A gente teve que ir aprendendo a partir da nossa experiência, a partir do que a gente observava nossos familiares falando, a partir do que a gente foi
tateando na hora que a gente entrou no mercado de trabalho, a partir das histórias que nós ouvimos dos nossos colegas, das pessoas que se formaram com a gente, seguiram por outros caminhos, e o quanto algumas decisões teriam sido mais fáceis, mais simples ou mais rápidas, se esses caminhos, né, se essa organização do mercado estivesse mais claro para a gente no momento anterior. Tem também a rota do empreendedorismo, que está muito relacionado a profissionais que querem seguir uma carreira autônoma. E a gente atende muitos profissionais. Não sei se vocês também têm essa experiência, se tiverem, me contem. A gente atende muitos profissionais que têm vontade de empreender, de criar um próprio negócio, ou de serem profissionais autônomos, mas que nunca pararam para refletir sobre quais vão ser os desafios dessa escolha. Quais vão ser os desafios de partir por essa jornada. Então, é importante a gente exemplificar, sim, com profissões que fazem parte desse núcleo do mercado de trabalho, mas ajudar a refletir no sentido mais amplo, olhando para o mercado de trabalho como um todo, o que essa pessoa vai ter que enfrentar? Contra o que ela vai ter que batalhar? Quais vão ser as guerras diárias que ela vai enfrentar para ser um empreendedor ou ser um autônomo? É importante avaliar caso a caso, né? No seguinte sentido, com esse orientando, eu preciso me aprofundar nisso? Ah, não preciso. Então dá para a gente só pincelar, falar sobre isso brevemente, só para que ele tenha conhecimento de mundo, pelo menos, para que ele saiba algo sobre o mercado de trabalho. Agora, e com esse orientando aqui, por exemplo, ele diz a todo momento que quer ser empreendedor, ele vem de uma família empreendedora. Com esse, tá valendo muito a pena sim eu me aprofundar nos detalhes dessa decisão, nos detalhes desse caminho. E aí, a gente vai ter que, caso a caso, entendendo se vale a pena se aprofundar ou se uma informação superficial já satisfaz. A minha mensagem sobre isso, né, em resumo, é só não podemos deixar na desinformação. A gente não pode aceitar o caminho de não informar nada a respeito. Pode ser superficialmente, pode ser profundamente, mas devemos informar, porque a reflexão que me incomoda é que não vai ter nenhum outro profissional para fazer isso pelas pessoas.